Olá, este é o Justiça Gaúcha, telejornal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Veja os assuntos que são destaques na edição desta semana. TJRS mantém alta produtividade durante um ano de pandemia no estado. Plantão de registro de óbitos da capital volta a atender na Central de Atendimento Funerário. Famílias acolhedoras, programa será ampliado no município de Passo Fundo. Veja estas e outras notícias nesta edição do Justiça Gaúcha, que começa agora. Na última semana, o estado do Rio Grande do Sul completou um ano convivendo com a pandemia de coronavírus. Vivemos o desafio de vacinar a população, ameaças das mutações do vírus e as incertezas sobre quando essa pandemia vai acabar. Mesmo com todas as limitações impostas pela situação sanitária, o Tribunal de Justiça Gaúcho manteve alta produtividade. A Justiça Estadual completou um ano de implantação do Sistema Diferenciado de Atendimento de Urgência, justamente no momento mais crítico da pandemia no Rio Grande do Sul. O país contabilizou até agora quase 12 milhões de casos confirmados e 290 mil óbitos por Covid-19, segundo o balanço do Consórcio de Veículos de Imprensa. A média móvel de mortes no país nos últimos 7 dias bateu o recorde e chegou a 2.096. Já aqui no estado, são mais de 770 mil casos e 16 mil mortes. Diante desta situação, o TJRS se solidariza com todas as famílias e segue concentrando os esforços em atender a população da melhor maneira possível, sempre priorizando a saúde de todos. Quando a pandemia começou, nós não tínhamos ideia do tamanho do problema e muito menos imaginávamos que iria durar tanto tempo. Pois um ano se passou e nós, graças ao engajamento e um poder de superação inimaginável, conseguimos fazer frente a todas as dificuldades impostas pela pandemia. Superação essa que veio num contexto de imensas dificuldades, inclusive tecnológicas, onde tivemos que buscar aperfeiçoamentos, mas essa superação foi fundamental, porque hoje, apesar de todas as dificuldades, o Judiciário Gaúcho continua no seu patamar de excelência, ponteando todos os números das metas do CNJ. Isso nos torna diferenciados também na crise. Neste período, o TJRS destinou mais de 18 milhões e meio de reais de penas pecuniárias para 357 instituições de saúde do estado para o investimento em ações de combate à Covid-19. Realizou a doação de quase 8 mil computadores, monitores e webcams para a qualificação do sistema penitenciário e de cumprimento de penas de medidas socioeducativas, facilitando os depoimentos de detentos e menores para a Justiça, além de milhares de máscaras descartáveis e frascos de álcool em gel. Muitos computadores também foram destinados às delegacias de Polícia Civil e à Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, possibilitando o ensino à distância dos alunos que não têm condições de adquirir um equipamento. Já algumas escolas, secretarias de saúde e de educação do interior, prefeituras e brigada militar receberam quase 13 mil itens de mobília. Essas doações fazem a diferença para as instituições que sofrem com o impacto da pandemia e para profissionais que estão na linha de frente de combate à doença. É excelente a desenvoltura e os nossos números são a prova disso.
É fundamental estabelecermos esse parâmetro, porque ainda que a produção não seja maior em função das nossas dificuldades, até em decorrência do processo físico, que é o nosso maior calcanhar de Aquiles hoje, ainda assim, com todos esses problemas, nós fizemos frente à demanda, estamos atendendo a comunidade, a sociedade, e prova disso são os números até de liberação de alvarás e de produção jurisdicional propriamente dito. Estamos todos, de uma certa forma, preocupados, mas também, por outro lado, satisfeitos com o resultado. No ano mais desafiador dos últimos tempos, administrar os riscos de uma pandemia com a necessidade de manter a prestação jurisdicional foi o principal desafio e objetivo do Judiciário Gaúcho durante 2020. A produtividade se deu também através do trabalho remoto e com o auxílio de tecnologias que possibilitaram o acesso à justiça. Dados relativos à expedição de alvarás, requisições de pequeno valor e precatórios corroboram o intenso trabalho realizado por magistrados e servidores. De março de 2020 até março de 2021, foram liberados mais de 4 bilhões e meio de reais em alvarás e quase 177 bilhões em pagamento de RPVs. Em um ano de pandemia, mais de 4,7 bilhões de reais foram expedidos em alvarás, graças ao esforço de todos os servidores e magistrados do Rio Grande do Sul. A iniciativa partiu da Corregedoria Geral da Justiça, que procurou evitar todos os esforços e incentivar todas as unidades do Judiciário a implementar medidas de urgência na expedição desses alvarás. Com esses valores foram beneficiadas partes, advogados e auxiliares da Justiça, o que contribuiu sobremaneira para, ao menos, minimizar a crise financeira pela qual passou o Estado durante a pandemia. Outro destaque nesse período é o esforço empreendido pelo setor de precatórios, que mesmo diante das adversidades, atingiu metas importantes. A equipe de serviços de processamento de precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desde o início da pandemia, conseguiu manter os canais de contato com os credores e advogados de forma remota, por telefone e e-mail, dando seguimento aos pagamentos mensais e à cobrança dos devedores. Neste ano de pandemia, foram pagos 6.500 precatórios, beneficiando mais de 10 mil credores, totalizando um valor aproximado de 811 milhões de reais. Estes foram e estão sendo dias de desafios e de muita solidariedade. Mas o Judiciário não para e segue na expectativa de dias melhores para todos nós. O Poder Judiciário, na última sexta-feira, homologou um aporte financeiro entre a Prefeitura da capital e as empresas de ônibus que operam no sistema de transporte público, em razão das perdas econômicas durante a pandemia. O valor que será repassado pela Prefeitura às empresas é de quase 16 milhões de reais, em 8 prestações de quase 2 milhões. O montante indica a projeção de déficit das empresas entre a receita e o custo de prestação dos serviços nos meses de fevereiro a abril deste ano. O processo de negociação que resultou no acordo ocorreu dentro da mediação junto ao Sejusc Empresarial, com a coordenação da juíza Dulce Optis. O acordo ora firmado é uma comprovação de que a solução dos conflitos pelo diálogo, que é o que ocorre no ambiente da mediação, ainda é a melhor solução. Ele conseguiu abranger não só algumas medidas a serem tomadas nesta fase chamada emergencial, decorrente dos efeitos da pandemia do coronavírus, mas também uma segunda fase que prevê toda uma reestruturação do sistema que virá em benefício da população. De outra forma, no âmbito de um processo, dificilmente se conseguiria dar uma extensão tão grande, uma abrangência tão grande para essa negociação. E nós do Sejusc, ficamos muito contentes de poder participar desta combinação que, ao final,
virá em benefício de todos os cidadãos de Porto Alegre. Integrantes da administração do Tribunal de Justiça estiveram reunidos de maneira virtual com os juízes da comarca de Santa Maria. Durante o encontro do último dia 12, o presidente Voltaire de Lima Moraes destacou a importância da aproximação com os magistrados do interior do estado. Vamos falar com a repórter Paola Marcon, que nos traz mais informações sobre este encontro. Isso mesmo, Vera. Impossibilitada de visitar presencialmente as comarcas do interior do estado em função da pandemia, a atual administração do TJ mantém o diálogo através de conferências virtuais. O presidente do Judiciário Gaúcho, desembargador Voltaire, considera prioridade conversar e expor as iniciativas e ouvir as reivindicações de magistrados e servidores de todas as comarcas do Rio Grande do Sul. A Corregedora-Geral da Justiça, desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak, disse que a intenção é ouvir a opinião dos colegas a respeito da situação enfrentada em decorrência da pandemia para buscar melhores condições de trabalho dentro das possibilidades. A juíza Estefânia Schneider, do Juizado Especial da Fazenda Pública, agradeceu em nome do grupo de magistrados a aproximação e o diálogo do tribunal com a comarca local. Essa iniciativa demonstrou a preocupação do presidente e de toda a administração com a melhoria do nosso trabalho e, consequentemente, da prestação jurisdicional. Esse contato direto, além de reforçar o nosso sentimento de pertencimento, oportunizou que os problemas específicos da comarca fossem diretamente levados ao conhecimento do presidente da administração, que, na oportunidade, promoveram o encaminhamento das sugestões e esclareceram muitas dúvidas dos colegas. Integrantes da Rede de Proteção da Criança e do Adolescente de Passo Fundo se reuniram na última semana para traçar estratégias de ampliação do programa Família Acolhedora no município. O programa de Família Acolhedora tem realmente transformado as nossas vidas. A minha, dos meus filhos, do meu esposo. Nós aprendemos com cada criança. E às vezes a gente pensa, as pessoas pensam, nossa, mas vocês fazem tanto por tantas crianças. Mas, na verdade, quem mais está ganhando somos nós. O programa Família Acolhedora foi criado no município de Passo Fundo no ano de 2013. Ele visa com que crianças e adolescentes em situação de risco e que necessitem ficarem afastados de suas famílias temporariamente possam ser acolhidos junto a famílias previamente selecionadas, capacitadas e remuneradas para recebê-los. Esse acolhimento visa um tratamento mais individualizado, com criação de importantes vínculos para o desenvolvimento do indivíduo. Na reunião, o grupo debateu possíveis estratégias para aumentar o número de famílias acolhedoras, que é de apenas 8 na cidade. O objetivo é reduzir o número de crianças e adolescentes que precisam ficar em instituições. E, para isso, uma das medidas é ampliar a divulgação do programa. Quando o projeto teve início em Passo Fundo, haviam 97 crianças e adolescentes em 4 instituições de acolhimento. Com o passar dos anos, a rede de proteção foi sendo aperfeiçoada. Com a criação dos planos de atendimento familiar, as intervenções passaram a ser mais efetivas nas famílias mais vulneráveis para prevenir essas situações. Atualmente, 29 crianças e adolescentes vivem em guarda subsidiada com familiares e 17 em casas de acolhimento e famílias acolhedoras. Este programa, juntamente com o programa da guarda subsidiada, onde a família extensa, tios, avós, recebe todo um apoio da rede de proteção para ficar com as crianças junto às suas famílias, criou um impacto positivo no município, com a redução em 8 anos de 85% dos casos de acolhimento. O programa Famílias Acolhedoras está buscando na comarca de Passo Fundo famílias que estejam dispostas a garantir o cuidado e a proteção que essas crianças e adolescentes
mulheres precisam nesse momento. Quem tiver interesse em se inscrever, pode buscar informações na Secretaria Municipal de Assistência Social pelo telefone 54 3312 3471. Amar essas crianças é desenvolver um amor altruísta. É saber que você está se doando, que talvez você não vá ver o resultado, mas o nosso amor vai com elas. Em reunião entre a Corregedoria Geral da Justiça, a direção do Foro de Porto Alegre e os cartórios de registro civil, foram definidos que o plantão de registro de óbitos de Porto Alegre volta a ser prestado na Central de Atendimento Funerário. A repórter Paola Marcon traz mais informações sobre a medida emergencial. Olá, Vera, é isso mesmo. A estrutura aumentou e ganhou reforço para atendimento emergencial. O plantão para as demandas de registro de óbitos voltou a ser prestado aqui na Central de Atendimento Funerário, na Rua Santana, número 966, das 6 horas da tarde às 8 da manhã do dia seguinte, nos dias úteis. E durante os finais de semana, o serviço funciona 24 horas. O cartório de registro civil da 2ª Zona da capital, localizado na Avenida Venâncio Aires, número 243, também está aberto para reforço do atendimento ao público das 6 horas da tarde à meia-noite nos dias úteis e das 8 horas da manhã à meia-noite aos sábados, domingos e feriados. As medidas foram tomadas para tentar resolver as dificuldades verificadas no serviço devido ao aumento expressivo de óbitos nos últimos meses. Volto contigo aí no estúdio, Vera. Nosso programa vai agora para um breve intervalo. A seguir, atendimento virtual do Juizado da Violência Doméstica de Canoas garante proteção e atendimento durante a pandemia. Já voltamos. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano. Muitos idosos sofrem vários tipos de violência. Violência física, psicológica, financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Denuncie. Ligue para o Disque 100. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa. Um trabalho que teve início há quase um ano deu suporte para a manutenção do atendimento às mulheres vítimas de violência na comarca de Canoas, mesmo durante a pandemia. A juíza do Juizado da Violência Doméstica e Familiar da comarca há 5 anos fez um balanço do trabalho realizado neste período. A maior convivência familiar acaba por intensificar os padrões de gênero entre homem e mulher, né? E esses padrões não se referem apenas ao homem, mas também à mulher. E entre esses padrões, nós temos principalmente o padrão de cuidado, de cuidadora, que vai fazer com que a mulher privilegie os interesses dos seus familiares, dos filhos no estudo, por exemplo, ou do marido, em detrimento da sua própria saúde mental. A juíza da comarca de Canoas explica que esses fatores levantados por ela podem fazer com que a mulher não peça ajuda em caso de violência. Além de influenciar nos números, ao omitirem a agressão, as mulheres acabam se colocando em situação de risco e dificultam a atuação da rede de enfrentamento. Uma das atitudes tomada em maio do ano passado foi a parceria entre o Poder Judiciário local e a ONG Temes, que possibilitou criar uma rede de proteção individual às vítimas que já possuem medida protetiva, através do apoio às promotoras legais populares, as chamadas PLPs. O monitoramento dos casos vem sendo realizado por telefone. Em casos especiais, elas encaminham a demanda aos serviços da rede, que seguem prestando atendimento emergencial, como a Brigada Militar, a Patrulha Maria da Penha, postos de saúde e hospitais. Para superar os desafios que a pandemia trouxe ao enfrentamento à violência contra a mulher, todo o trabalho precisou ser repensado e adaptado para dar sequência ao atendimento e amparo às vítimas em tempos de isolamento social. Os grupos reflexivos de gênero, por exemplo, continuam acontecendo, mas de forma virtual.
Antes da pandemia, eram realizadas no Juizado de Canoas cerca de 30 audiências de acolhimento por tarde, o que significaria 60 pessoas no corredor, além das pessoas que se encontrassem lá para audiência de outras varas. São 3 varas no mesmo corredor. Então, com isso, nós tivemos que repensar essa questão dos encaminhamentos de rede, do monitoramento das medidas protetivas, e acabamos reformulando de alguma forma a nossa rede, incluindo a possibilidade dos grupos reflexivos online, do atendimento psicológico online. Houve toda uma reorganização de rede de enfrentamento diante das dificuldades de prosseguir com a atuação de forma física. A juíza destacou que a implantação do EPROC neste período na área da violência doméstica garantiu a continuidade e trouxe mais agilidade aos trabalhos. Houve também, por parte da Polícia Civil, a possibilidade de registro online, né, das medidas, e após houve a implantação do EPROC para que as medidas tramitassem todas de forma online. Então, atualmente, todas as medidas novas, desde a implantação do EPROC, tramitam em processos criminais, tramitam de forma online. Apesar dos esforços da rede de proteção, os números ainda não refletem a realidade. Para mudar a situação da violência doméstica, a denúncia é fundamental. Não sofra calada. Denuncie pelo 180. Os grupos reflexivos de gênero atendem desde 2011 homens agressores envolvidos em violência doméstica. Este é um projeto do Poder Judiciário Gaúcho, referência em todo o país, e terá formato virtual a partir da próxima semana. Ter consciência sobre os próprios atos é o primeiro passo para a mudança de comportamento. O grupo reflexivo visa a reeducação de homens que se envolveram em situações de violência doméstica, familiar ou conjugal contra a mulher. É um espaço de escuta e de reflexão que propicia ao ofensor o reconhecimento da prática de violência de gênero, passando pelo processo de autorresponsabilização e, ao final, de transformação de atitudes, promovendo a equidade de gênero. Para manter o funcionamento do projeto mesmo durante a pandemia, foi firmada uma parceria com um grupo de pesquisa do Programa de Pós-Graduação de Psicologia e Saúde da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. É uma parceria onde a UFSPA, através dos seus pesquisadores, vai realizar os grupos reflexivos de gênero na modalidade online. Essa parceria está sendo construída, então, há algum tempo, né? A UFSPA já vinha desenvolvendo um trabalho com as mulheres, depois desenvolveu um trabalho também na modalidade presencial com os homens, e agora a gente parte, então, para uma nova etapa a fim de dar continuidade ao trabalho com os homens, porque a gente entende que os homens precisam, então, refletir sobre seu papel na sociedade, refletir sobre seus atos e também sobre as masculinidades, como é construído esse modelo de homem que essa sociedade que a gente vive preceitua, né? Então, que homem é esse? A professora do curso de Psicologia da UFSPA, que também coordena o grupo de pesquisa, explica que em 2019 o estudo resultou na criação de um protocolo de intervenção em grupo com homens autores de violência doméstica. Uma pesquisa que tem início com base na literatura nacional e internacional sobre intervenções com esses homens que realmente apresentam resultados, e a partir disso, da nossa aplicação piloto, nós formulamos um modelo presencial inicialmente de 12 encontros e agora adaptado ao modelo online de 8 encontros, que trabalharemos aspectos muito importantes com relação aos homens agressores, especialmente manejo emocional, resolução de conflito, questões de gênero, entre outros pontos muito importantes que identificamos necessários para que a gente possa, de fato, intervir com essa população e tentar transformar essa realidade, buscando a equidade de gênero, a erradicação da violência contra a mulher.
Uma grande oportunidade que a gente está tendo com a UFSPA de trabalhar com os homens durante, então, o isolamento social, que a gente não pode fazer as reuniões presenciais, e continuar esse trabalho tão rico que é trazer o homem para dentro do espaço de reflexão. Atualmente, o projeto é desenvolvido em 42 comarcas do estado. A experiência pioneira foi há 10 anos em Porto Alegre, nos juizados da violência doméstica e familiar contra a mulher, através do projeto Borboleta. Confessionário Relatos de Casa é uma websérie de 9 capítulos que nasceu durante a pandemia de 2020. Com direção e criação de Débora Finocchiaro e Luiz Alberto Cassol, os capítulos abordam temas referentes ao universo da violência doméstica e de gênero. A arte imita a vida ou a vida imita a arte. Na websérie Confessionário Relatos de Casa, vítimas que sofreram violência de gênero inspiram e encorajam outras mulheres com as suas dores. A ideia de Confessionário Relatos de Casa, que é uma websérie sobre violência doméstica e de gênero, surgiu em maio de 2020, quando eu me deparei com o assustador número e o aumento do feminicídio durante a pandemia. E me senti na obrigação de fazer alguma coisa, porque o que vem norteando o meu trabalho esses anos todos é a crença na arte como um caminho de questionamentos e transformações. Estimular mulheres a se livrarem da culpa e do medo e denunciarem seus agressores é o principal objetivo do projeto. A cada episódio, um tema novo, todos interpretados por atrizes que narram histórias reais de mulheres que foram vítimas de violência doméstica e de gênero. Os relatos são todos histórias reais, que a gente recebe de pessoas conhecidas, notícias de jornal, histórias que a gente conhece e também histórias de algumas das atrizes que fazem parte do confessionário, que estão corajosamente, generosamente contando as suas próprias histórias de violência e abuso. Em razão do isolamento social durante a pandemia, as gravações da websérie Confessionário estão sendo feitas de maneira remota pela internet, com cada integrante da equipe em sua própria casa. Após o processo de gravação, montagem e edição, cada episódio é enviado para análise e finalização. A previsão dos diretores é de que a produção tenha 3 temporadas com 9 episódios cada. A terceira temporada já está prevista para estrear no dia 29 de março. Os episódios estão disponíveis no canal do YouTube e também nas redes sociais. Pela relevância e abordagem do tema, o projeto passou a receber também o apoio da Coordenadoria Estadual da Violência Doméstica e Familiar do Rio Grande do Sul. Ter a parceria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é um grande presente, fortalecer a certeza de que sim, podemos criar redes, podemos estar juntos e somente nos unindo é que nós conseguiremos fazer alguma diferença para amenizar toda essa violência, todo esse horror que a gente testemunha nos nossos dias. E sim, acreditamos que a gente pode contribuir de verdade, que a gente pode ajudar a melhorar esse mundo. Saber que todo o pessoal envolvido com a arte, com a cultura, liderados pela Débora Finocchiaro e pela Amanda Gatti, estão trabalhando, principalmente as mulheres, trazendo relatos, inclusive reais, de situações envolvendo violência doméstica nessa websérie, engrandece o nosso trabalho e traz para dentro da casa de todas as mulheres, enfim, de todas as famílias, a possibilidade de encontrar, através da arte, resposta para suas perguntas e pontos de empatia, através dos quais pode-se descobrir que situações que se acham como sendo rotineiras são, na verdade, a ponta de um iceberg que vai demonstrar uma situação de violência doméstica. Estamos encerrando mais um programa Justiça Gaúcha.
Se você quiser entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. E para assistir aos programas é só acessar tjrs.jus.br. As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam no link que aparece aqui na tela. O TJRS também está nas redes sociais. Para nos seguir, basta procurar pelo perfil e saiba tudo sobre o que acontece no Poder Judiciário. Ficamos por aqui. Semana que vem estamos de volta e eu espero por você. Até lá!